Muito antes da ciência moderna, dos telescópios avançados e dos sistemas digitais, uma civilização florescia nas densas florestas da América Central com um domínio impressionante sobre o tempo, o céu e o conhecimento. Estamos falando da civilização maia. O que torna essa cultura tão intrigante não é apenas sua arquitetura monumental ou suas cidades complexas, mas a profundidade de seu entendimento sobre o universo. Os maias desenvolveram sistemas matemáticos sofisticados, incluindo o conceito do zero de forma independente, e criaram calendários extremamente precisos, como o calendário maia, capaz de prever ciclos astronômicos com uma precisão que surpreende até hoje. Mas aqui surge a primeira grande questão investigativa: como uma civilização, sem acesso a tecnologias modernas, conseguiu observar, registrar e interpretar os movimentos celestes com tamanha exatidão. Esse conhecimento não surgiu por acaso, ele foi construído, refinado e transmitido ao longo de gerações. E ainda assim, grande parte dele permanece envolta em mistério. Muitos dos registros maias foram destruídos ao longo do tempo, especialmente durante a colonização, deixando lacunas profundas em nossa compreensão. O que restou são fragmentos códices, inscrições e estruturas alinhadas com eventos celestes que sugerem que havia muito mais a ser compreendido. Talvez o mais fascinante seja perceber que os maias não viam o tempo como algo linear, mas como ciclos interligados, repetitivos e carregados de significado. Isso nos leva a uma reflexão poderosa: será que perdemos não apenas informações, mas uma forma completamente diferente de entender o mundo e nosso lugar dentro dele? Ao investigar mais profundamente o conhecimento da civilização maia, começamos a perceber que sua inteligência não estava apenas na observação, mas na capacidade de transformar essas observações em sistemas funcionais e integrados à vida cotidiana. Seus sacerdotes e estudiosos eram, ao mesmo tempo, astrônomos, matemáticos e filósofos, responsáveis por interpretar o céu e traduzir seus padrões em decisões práticas, desde o plantio até rituais religiosos. Estruturas como templos e pirâmides não eram apenas construções simbólicas, mas verdadeiros instrumentos de observação astronômica, cuidadosamente alinhados com solstícios, equinócios e movimentos planetários. Isso indica um nível de precisão e planejamento que exige décadas, talvez séculos, de observação contínua. No entanto, quanto mais avançado parece esse conhecimento, mais perguntas surgem. Como esses dados eram coletados e armazenados? Existiam centros de ensino organizados? Havia uma elite intelectual dedicada exclusivamente à ciência? E mais importante, quanto desse conhecimento foi perdido para sempre? A destruição de códices durante o período colonial eliminou uma quantidade incalculável de informações, criando um vazio que até hoje tentamos preencher. O que sabemos é apenas uma fração do que existia, e essa fração já é suficiente para desafiar nossa visão tradicional de progresso. Porque se uma civilização antiga foi capaz de atingir esse nível de compreensão sem tecnologia moderna, talvez o verdadeiro avanço não esteja apenas nas ferramentas que usamos, mas na forma como pensamos, observamos e conectamos o mundo ao nosso redor. E isso levanta uma hipótese inquietante: será que o conhecimento humano já atingiu picos no passado que ainda não conseguimos compreender completamente? O aspecto mais enigmático do conhecimento da civilização maia não é apenas o que foi descoberto, mas o que foi perdido. Com o declínio das grandes cidades maias e os impactos da colonização, grande parte desse saber desapareceu, deixando para trás apenas vestígios silenciosos em pedra, símbolos indecifrados e alinhamentos celestes que continuam a intrigar pesquisadores. Hoje, ao observar as ruínas e inscrições remanescentes, percebemos que estamos diante de um quebra-cabeça incompleto. Cada descoberta arqueológica traz novas pistas, mas também revela o quanto ainda desconhecemos. Isso transforma a história dos maias em algo mais do que um estudo do passado. Ela se torna uma investigação em andamento, uma busca por respostas que talvez nunca sejam totalmente reveladas. E é justamente essa incerteza que torna tudo ainda mais fascinante. Porque o que está em jogo não é apenas entender uma civilização antiga, mas compreender os limites do conhecimento humano. Se tanto foi perdido, o que mais pode ter desaparecido ao longo da história sem deixar rastros claros? E mais importante, o que isso nos diz sobre o presente? Talvez a maior lição seja que o conhecimento não é algo permanente, ele pode ser construído, mas também pode desaparecer. E nesse sentido, a história da civilização maia nos convida a uma reflexão profunda. Preservar o conhecimento é tão importante quanto criá-lo. Porque, no fim, o
O que sabemos hoje pode ser apenas uma pequena parte do que a humanidade já foi capaz de entender e talvez ainda possa redescobrir.